Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o jogo The Last of Us. Nosso texto bíblico está no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, que diz: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. The Last of Us foi lançado em 2013 pela empresa Naughty Dog, exclusivamente para o PlayStation 3. Esse é um jogo de sobrevivência em terceira pessoa, com gráficos excepcionais para sua época e um roteiro surpreendente. O título foi aclamado pela crítica especializada, além de se tornar um dos jogos mais vendidos do console, com 8 milhões de unidades vendidas em pouco mais de um ano. É considerado por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos. O jogo se passa em uma América do Norte devastada pela mutação de um fungo, o Cordyceps, que passa a infectar humanos, causando um verdadeiro apocalipse no mundo no ano de 2013. Acompanhamos os primeiros instantes dessa mudança radical pelo ponto de vista de Joel, que sofre uma grande perda pessoal enquanto tenta fugir do caos instalado em Austin, Texas. A história continua 20 anos depois do início do surto do fungo e podemos acompanhar a devastação e o declínio da sociedade. Os poucos sobreviventes vivem em zonas de quarentena militarizadas, em comunidades independentes ou em grupos nômades. Joel é agora um contrabandista que trabalha com sua parceira Tess. Eles perdem um carregamento de armas e descobrem que este foi entregue ao grupo dos vagalumes, uma espécie de milícia rebelde contrária às zonas de quarentena controladas. Ao encontrar a líder dos vagalumes, eles recebem a missão de escoltar a adolescente Ellie, mordida por um infectado e que não sofreu a mutação. Existe a esperança de que ela seja a portadora da cura que pode mudar a sorte da humanidade neste triste cenário em que o mundo se encontra. A história passará por várias reviravoltas e surpresas, e eu não vou estragar a experiência caso você ainda queira jogar o jogo, caso não tenha jogado, né? Te dando algum spoiler. A maioria dos enredos que abordam uma infestação, seja por um vírus ou por um fungo que dizima a população, transformando a maioria das pessoas em zumbis desprovidos de vontade própria ou de inteligência, revela algo interessante. Seja um jogo, um filme ou uma série, o maior problema não são os zumbis, mas sim os sobreviventes. Governo precário com um viés autoritário, pouco apreço pela vida alheia, falta de padrões morais estabelecidos, queda brusca da civilidade e da socialidade das pessoas. A busca pelo consumo e pelo bem-estar será rapidamente substituída pelo instinto de sobrevivência, não importa o custo. Planejar o futuro, quando existe uma possibilidade real e muito palpável de perder a vida a cada 24 horas, parece não fazer muito sentido. É possível ser otimista quando não se tem esperança? Em The Last of Us, Ellie aparece na história como a personificação dessa esperança perdida, representando uma possibilidade de futuro para a humanidade. É interessante que as pessoas que cruzam o seu caminho e do protetor Joel, né, não têm a menor ideia do que ela representa, por isso vão tentar matá-la durante toda a jornada. De 2019 para cá, o mundo viveu uma coisa que foi drástica, uma coisa real, que foi a pandemia,
o período de isolamento, o período de quarentena. Foi catastrófico, foi muito triste e, na realidade, muitas pessoas se perderam durante esse período. Mas a pergunta feita em The Last of Us pode ser refeita para nossa realidade, para a vida real, depois desse período de pandemia, que é como manter a esperança diante de um mundo em permanente ameaça. Como cristãos, temos o mesmo papel do Joel no jogo: conduzir a esperança do mundo a todos os lugares pelos quais passamos. A grande questão é que muitas pessoas que cruzam o nosso caminho não conhecem aquele que é a personificação da esperança em um mundo caído. Diferente de Ellie, que é uma personagem fictícia, no nosso caso, ele, Jesus, é real e presente no nosso meio. Pois é, ele é a verdadeira esperança. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. É preciso entender que momentos desafiadores das nossas vidas são testes para provar o nosso amadurecimento na nossa fé em Cristo. Ao longo de toda a Bíblia, pessoas que andaram com Deus, mulheres e homens, foram provados em seu posicionamento em relação a Deus e permaneceram fiéis, mesmo que essa atitude tenha custado até suas vidas. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 36 e 37 diz: Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Momentos desafiadores, de maneira geral, se revelam excelentes oportunidades para a pregação do Evangelho. Muitas pessoas encontram-se sem esperança, tristes, desanimadas com sua vida e seu contexto em que estão vivendo. Jesus é a esperança que venceu a morte e está conosco todos os dias da nossa vida. Nesse sentido, pregar o Evangelho é pregar esperança para aqueles que não têm. Não guarde com você a mensagem que pode transformar o mundo. Seja um porta-voz do reino de Deus na nossa geração. Eu espero que possamos transbordar de esperança pelo Espírito Santo, como nos diz o texto de hoje, pois ao transbordarmos de esperança, outras pessoas receberão porções dessa nossa esperança. Ela será refletida, encontrada em nossas palavras, em nossas atitudes, porque nós somos aqueles que carregam a esperança por meio da nossa fé e o nosso amor em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.